Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais e, em particular, pelo grupo Intercessores do Facebook, do WhatsApp e pelo nosso canal Davi Pérez no YouTube. Tá? Na verdade, nós estamos bem atrasados com relação às nossas lições da revista Compromisso, tá? Do quarto trimestre de 2016, onde nós estamos estudando o livro de Hebreus. Hoje nós estamos na lição 10, ainda faltam 3 lições, a 11, a 12 e a 13, e nós iremos fazer o possível para que essa semana nós estejamos concluindo essa lição, para que no domingo dia 15, domingo que vem, né, agora dia 7, o irmão Gustavo vai estar finalizando a lição 13, que é a lição desse trimestre de 2016, do último trimestre de 2016, do quarto trimestre, e nós estaremos no dia 15, tá, de janeiro, nós estaremos ministrando a primeira lição da próxima revista, do primeiro trimestre de 2017, que eu ainda sinceramente não sei, a revista não chegou para mim, mas nós iremos no decorrer dessa semana, hoje, na verdade é quarta-feira, tá, nós iremos concluir a lição 10, acredito que amanhã, quinta-feira, nós estaremos concluindo a lição 11, sexta a lição 12 e sábado a lição 13, tá? Para que no domingo, né, a gente já possa estudar juntamente com o irmão Gustavo, tá? De uma forma mais plausível, vamos assim dizer, tá bom? Então hoje nós estaremos estudando a lição 10, que tem por título Os Grandes Exemplos de Fé. Antes de nós começarmos essa lição, eu gostaria de pedir a vocês o seguinte, que o YouTube ele tem colocado algumas restrições para que a gente possa estar permanecendo com o nosso canal, tá? Como eu falei para os irmãos num vídeo anterior, eu não recebo nada nesse canal, eu não tenho nenhum lucro com esse canal. O meu lucro, na verdade, é a propagação do Evangelho e estudar a lição da Escola Bíblica Dominical das Igrejas Batistas com os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, tá? Então eu peço encarecidamente a cada um de vocês, nós temos aí... nas últimas lições que eu vi, aí, nós temos 70 visualizações, 80 visualizações, temos 100 visualizações, enfim, temos muitas visualizações nas lições. Agora, algo que precisa ser colocado em prática por todos vocês que ouvem e veem os nossos vídeos, é que vocês possam estar clicando em gostei, tá? Aquela mãozinha lá que fica lá, gostei. Na verdade, o pessoal chama aquilo de like, né? E o YouTube hoje, para que o canal permaneça ativo, ele pede com que as pessoas que estejam visualizando, não só as visualizações, mas tenham likes, constando que as pessoas estão gostando dos vídeos que estão vendo, tá? Então esse vídeo eu estou postando, a lição 10 da revista Compromisso, do quarto trimestre de 2016. Então eu vou pedir encarecidamente aos irmãos que deem um ok lá, tá? Dê um like lá. E eu vou desafiar cada um que está vendo a gente, tá? Que nós possamos conseguir. Eu não quero muita coisa não, meus irmãos. Eu quero somente que os irmãos curtam, aqueles irmãos que gostaram, que foram edificados pela lição, que curtam para a glória de Deus, tá? Então eu vou desafiar a todos vocês que nessa lição 10 nós possamos ter 20 likes, tá? 20. Se vier mais do que isso, glória a Deus. Se tiver 20, eu já estou satisfeito. E em cada lição, nós iremos colocar um desafio para os irmãos, tá? Vamos dizer, essa lição foi 20 likes. Eu estou pedindo aos irmãos que curtam lá, 20 irmãos, curtam. Se tivermos 75 visualizações, como geralmente nós temos nas lições, que tenhamos 75 likes, tá? Mas eu peço que nessa lição 10, nós possamos ter 20 likes. Tá? 20 likes para mim já é o suficiente. Então eu peço a você que possa estar ouvindo, vendo essa lição, vendo esse vídeo, que possa curtir lá e vamos alcançar nessa lição 10 os nossos 20 likes para a glória de Deus, tá bom? Então o título da lição é Os Grandes Exemplos de Fé. O textual dessa lição está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 1, que diz assim:
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1 nos diz o seguinte: nós somos da fé, não da apostasia. O que é apostasia? É renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, especificamente no nosso caso da fé cristã, renegação. Tá? E quando diz que nós não somos da apostasia, nós não somos semelhantes àquelas pessoas que são apóstatas, que renunciam à sua fé, que renunciam à sua crença, que abandonam a sua fé. Então é isso o que o início da lição quer nos falar. Tá? A fé opera no âmbito das coisas que não se chegaram e das coisas que não se veem. Não é palpável, está além do alcance. Eu não sei se quem está me ouvindo nessa hora já viu um desenho antigo. Não é tão antigo assim não, mas um desenho não tão recente chamado Thundercats. E esse desenho ele tinha um chefe daquela turma ali chamado Lion. E esse Lion ele tinha uma espada justiceira. E essa espada justiceira dava ao Lion a condição dele ver além do alcance. Então, quando a lição diz não é palpável, está além do alcance, isso significa dizer que a fé ela está além daquilo que a gente vê. Lembrando que não é nada utópico, não é nada maluco, não é nada doido. É algo que a gente acredita e crê, mas que está dentro da nossa realidade e está nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Tá? Se eu não posso ver, eu não posso crer. Foge radicalmente do plano em que a fé atua. Está lá em João 20, 25, 27 e 29. No Novo Testamento, esse pedido para ver é amaldiçoado. Né? Então, esse verso aqui que eu citei para os irmãos, João 20, de 25, 27 e 29, ele está relatando aquela parte lá, né, que Jesus tem de mostrar os furos na mão para que Tomé possa acreditar que realmente ele ressuscitou. Então, nesse texto de João 20, mostra que a incredulidade ela se torna para cada um de nós uma maldição. Então é isso o que o início da lição quer nos falar. A vida dos irmãos era difícil. Crentes no Brasil vivem um céu de brigadeiro. O que é céu de brigadeiro? É uma expressão da gíria carioca dos anos 40 e 50 do século passado que significava jogar pelo seguro, que tudo está bem, conforme, calmo, que não há perigo nem chateação à vista. Então nós hoje vivemos em um Brasil que, apesar dos pesares, é uma bênção. Que apesar de corrupção, que apesar de políticos corruptos, que apesar de polícia corrupta, tantas coisas, mas ainda é uma bênção, porque nós temos a liberdade de expressar a nossa fé. Para expandir o Evangelho, outros, no entanto, estão sujeitos a prisões e morte. Lembram lá daquele pessoal lá aquele grupo lá do Irã, né, o Islã, matando vários cristãos, porque eles não podem estar expressando a sua fé, morrendo em nome de Cristo. No Brasil nós não temos isso. No Brasil você pode sair com sua Bíblia, você pode pregar o Evangelho, você pode ir para a sua igreja normalmente, você pode fazer um culto na sua casa e não tem proibição alguma. Tá? Então é isso que o texto está querendo dizer. Vivemos em um céu de brigadeiro, vivemos em uma situação religiosa aceitável. Nós temos uma liberdade religiosa no Brasil. Mas Jesus tem outra definição para a vida cristã, está lá em Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitos crentes têm uma vida cristã limitada a frequentar cultos no domingo, entregar dízimos e ofertas. E a fé cristã não é nada disso. Isso é uma parte dela, mas isso não é o fundamental. Tá? Quando Jesus diz: e aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é você deixar os seus desejos e paixões de lado e servir e seguir a vontade de Deus. É isso que o texto está querendo
nos falar. Como nós vimos lá no verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, o outro ponto da revista nos fala sobre fundamento e prova. Está lá no verso 1 de capítulo 11 de Hebreus. A fé capacita a antecipar a existência daquilo que se espera e nem pode se ver. A fé capacita a antecipar a existência daquilo que se espera e não pode se ver, e não se pode ver. Esperamos certas coisas, diz Robson, um dos, vamos dizer assim, escritores que fazem menção ao livro de Hebreus. E enquanto aguardamos, não temos o direito de reclamá-las como nossas próprias, ou afirmar que elas já foram trazidas à esfera da experiência real. Mas a fé pode torná-las reais. A fé pode lhes dar existência. A fé é uma esperança absolutamente certa de que o que ele crê é verdadeiro e o que ele espera virá. Vamos entender isso aqui. O autor está querendo dizer o seguinte, que quando está no âmbito da fé, nós não podemos estar decretando, nós não podemos estar determinando. Não, não é isso. Mas nós temos de acreditar que aquela coisa, ou aquela bênção, ou aquilo que nós estamos esperando e querendo que Deus nos abençoe, vai um dia se tornar real. Mas ainda não é real. É fé. É fé. Uma coisa que me chama a atenção, um dia, uma pessoa me parou na rua e me disse assim: por que as coisas ruins acontecem com mais rapidez do que as coisas boas? E a pessoa me explicou o que ela queria falar. Se eu acredito que algo de ruim vai me acontecer, aquilo de ruim vai me acontecer mais rápido do que se eu pensasse para mim aquilo que era bom. E quando essa pessoa me parou na rua e me perguntou isso, eu tive só uma resposta para ela. Porque todas as vezes que você deseja ou que você espera algo ruim para a sua vida, você tem fé que aquilo de ruim irá acontecer. Exemplo. Eu estou empregado. E eu tenho constantemente a certeza de que amanhã ou depois, quando eu chegar na empresa, eu vou estar sendo demitido. Então eu tenho aquela certeza. O meu coração muitas vezes ele palpita mais rápido, porque eu acredito que aquilo vai acontecer de uma forma veemente. Ao contrário de quando eu estou desempregado, eu não acredito que ao chegar em uma empresa eu vou ser contratado. Eu já saio de casa tendo a certeza de que eu não vou conseguir um emprego. Então é isso que o texto está querendo dizer, é isso que o autor está querendo dizer. Temos de entender que aquilo que nós esperamos se tornará real pela fé. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para quem está me vendo e ouvindo nessa hora é que muitas vezes a gente faz o seguinte. Claro que existe uma tradução que muitos cristãos aí falam sobre o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus virá. E muitos cristãos radicais, eles dizem o seguinte, mas o melhor de Deus é Jesus, já veio. Meu irmão, claro que o melhor de Deus é Jesus. Ninguém pode afirmar algo contrário. O melhor de Deus já veio, que é Jesus. Mas muitas vezes as pessoas estão falando que o melhor de Deus está por vir. Não é a questão de vir algo maior do que Jesus, não é isso. É a questão da necessidade surgir. Do suprimento da necessidade aparecer. Exemplo. A pessoa está com câncer. Ela tem Jesus como Salvador. Deus já enviou Jesus para salvá-la. Isso o crente tem que ter certeza. Mas, para aquela pessoa que está com câncer, o melhor de Deus, que é a cura, está por vir. Não está aqui colocando nada acima de Cristo. Não está aqui dizendo que Cristo não veio, que existe algo melhor do que Cristo. Não é isso que a pessoa está dizendo. Quando a mulher ela tem um marido que é adúltero, beberrão, bate nela, maltrata,
mas ela é uma mulher crente. Então ela sempre diz assim, o melhor de Deus está por vir, que é o quê? A salvação do seu marido. Diferentemente aquela irmã que tem um marido crente, um marido que não bebe, um marido que não se prostitui, um marido que é o bom dono de casa, ela nunca vai dizer que o melhor de Deus está por vir. Por quê? Porque ela já tem Jesus e já tem o suprimento da sua necessidade, que é uma família estruturada. Mas muitas vezes, irmãos nossos, não têm. É uma doença, é um parente que não conhece Jesus, é uma família desestruturada, é uma condição financeira não tão boa. Então nós temos de entender que quando os irmãos dizem o melhor de Deus está por vir, não é referindo-se a Jesus, Jesus já é o melhor, já veio. Está falando da necessidade que o indivíduo passa naquele momento. E ele acredita que aquilo que ele almeja, a cura, a salvação da família, a salvação do esposo, a promoção no emprego, está por vir. É só isso. Não tem nada a ver com Jesus. Colocar uma bênção acima de Jesus. Não. Isso aqui é melhor do que Jesus. Não. Para nós crentes, o melhor já veio, que é Cristo. Então não tem o que discutir. Estamos falando de necessidades. E a fé, como diz, vê além do alcance. Eu já vejo como se aquilo estivesse resolvido. Porém, ainda não aconteceu, mas eu aguardo. Tá? Lembram-se daquela mulher que tinha o fluxo de sangue? Há 12 anos a mulher tinha um fluxo de sangue. Uma hemorragia constante. Mas ela colocou no coração e disse assim, eu vou ficar curada, mas para que eu fique curada, eu preciso pelo menos tocar na orla do vestido dele. E a Bíblia diz que Jesus estava sendo empurrado e tocado por uma multidão. Mas quando aquela mulher tocou nele, a Bíblia diz que ele parou e disse, alguém me tocou. E os discípulos perguntaram, mas tem uma multidão aqui ao redor do Senhor, e o Senhor está dizendo que alguém lhe tocou? Claro que todo mundo está lhe tocando. Ele fez, não. Mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, de 3 a 6. O correto seria Hebreus 11, né? Que aqui eu errei a digitação. Hebreus 11, de 3 a 6. Esse firme fundamento relaciona a fé a dois mundos. O que ainda está por vir, o que a gente falou, e o que já veio, mas não é visível. Vamos entender. Pela fé, alcançamos bom testemunho. A fé recebe aprovação e louvor de Deus. Está lá no verso 5, Gênesis 5, 24, Mateus 15, 28. Os mundos foram criados. A fé é criacionista. Tem pessoas que não acreditam na criação, acreditam em uma evolução, acreditam em um Big Bang, acreditam em uma explosão. Mas a fé ela é criacionista, rejeita a muleta do ateísmo, a deletéria invenção darwiniana. Lembram-se de Charles Darwin, né? Charles Darwin afirmou que o homem veio do macaco. E apoia-se na criação. Salmo 95:5, Salmo 33:6, Gênesis de 1:6 a 1:6a e 2 Pedro 3:5. Entendemos, isso tudo é pela fé. Pela fé alcançamos um bom testemunho, pela fé acreditamos que os mundos foram criados, pela fé entendemos, o autor revela sua fé criacionista. Nós entendemos o quê? Que os mundos foram criados. Como? Deus sabe. A Bíblia diz que Deus é criador. A Bíblia diz que Ele é Senhor. Então, entendemos que os mundos foram criados pela fé. Não temos como explicar, não temos como responder essas perguntas. Por quê? Porque aí é Deus. Nós não entendemos como é que um ser, a Bíblia diz que Ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Haja luz. Haja terra. Haja separação entre águas e águas. E muitas vezes a gente não entende como é que isso acontece. Porque nós acreditamos que eu posso pegar esse controle remoto aqui e posso tirar essas teclas desse controle e posso tirar a pilha desse controle. Está aqui a pilha. Posso tirar a pilha do controle. E dessa pilha eu posso fazer uma bateria para um carrinho de brinquedo, aqueles carrinhos eletrônicos que tem lá.
Com esse controle eu posso fazer abrir ele, fazer um estojozinho para guardar lápis se ele estiver quebrado. Mas eu posso fazer daquilo que existe. Eu posso pegar esse controle e transformar ele em outra coisa. Isso eu posso fazer. Agora, do nada, haja um controle remoto. Eu nunca vou entender como foi feito isso. Porque também se eu entendesse, Deus ele não seria Deus. Tá? O quarto ponto, agradamos a Deus. A fé agrada ao Deus que se opõe ao pecado. Verso 6 do capítulo 11. Enquanto a fé o agrada, o pecado suscita sua ira. O ambiente ideal para o pecado é exatamente aquele onde a fé não opera. Está lá em Romanos 14, 23. Então o ambiente ideal para o pecado é onde não existe fé. Eu não vou conseguir isso. Eu não tenho condição de conseguir isso. Meu irmão, a Bíblia diz, e eu aqui vou estar, vamos dizer assim, cutucando muitas pessoas que têm constantemente falado sobre a teologia da prosperidade, que eu também discordo. Eu também discordo. Mas eu discordo dessa teologia da prosperidade, essa teologia doida que tem por aí. Tá? Que você é empregado e tem de virar patrão. Que você não tem uma bicicleta, mas você vai ter um avião. Você não sabe andar de bicicleta, mas você daqui a 2, 3 meses vai ter um avião. Isso é loucura. Isso não existe. Isso não existe. Mas eu acredito em um Deus que faz todas as coisas. Eu acredito num Deus que mantém o necessitado. Eu acredito num Deus que você pode trabalhar hoje em uma empresa e para que você seja promovido nessa empresa você precisa ter um curso superior, você precisa falar tantos idiomas, você precisa ter isso e tal. E muitas vezes você não tem nada disso, mas você tem um Deus Todo-Poderoso ao seu lado. E de uma hora para outra, quando você menos esperar, o diretor daquela empresa olha para você e diz: rapaz, eu tenho uma função, eu tenho um cargo de supervisão e que eu olhei para você e vi que você se enquadra nesse cargo. Então eu vou dar uma oportunidade a você. Eu acredito num Deus que prospera o homem dessa forma. Eu acredito num Deus que pode mudar a situação do homem dessa forma. Eu acredito num Deus que prospera o homem. Eu acredito num Deus que abençoa o homem, mas de uma forma racional, de uma forma íntegra, de uma forma correta. Não essa forma doida que aparece por aí, que você hoje não tem nada e amanhã está milionário. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Sem fé, olha só isso aqui, é impossível. O homem precisa crer na existência e no juízo de Deus. Está lá no verso 6 do capítulo 11. O tolo desacredita na existência e no juízo de Deus. Salmos 14, 1, Salmos 94, 7, de 10, a parte A do versículo. Impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque na continuação do verso diz assim: porque todo aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: a gente muitas vezes vai para o nosso trabalho ou para tá com algum problema de saúde, enfim. Dificilmente a gente procura Deus. A gente quer ver a opinião do médico, a gente quer ver a opinião do nosso superior, a gente quer ver a opinião do político, a gente quer ver a opinião de tantas e tantas outras pessoas. Mas consultar aquele que é o principal na nossa vida, muitas vezes nós deixamos por último. E muitas vezes nem consultamos. Então a Bíblia diz no decorrer desse texto que aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Se você não tem essa confiança, é impossível você agradar a Deus. Quando a gente vai falar com um político a respeito de uma situação financeira que nós estamos passando, e muitas vezes a gente precisa comprar pagar uma conta de luz. Isso acontece muito, principalmente aqui no Nordeste. O camarada não tem condição de pagar a sua conta de luz ou de água, e vai lá no gabinete de um vereador e eu estou precisando pagar isso aqui, e o vereador muitas vezes consegue, tem vezes não. E eu pergunto, por que nós não temos essa mesma conversa com o Deus Todo-Poderoso que nós servimos?
Por que nós não temos essa mesma conversa quando sentimos alguma dor ou sentimos algum incômodo e acreditamos que estamos com um problema de saúde? Por que a gente não apresenta logo a Deus? Mas a gente precisa de um diagnóstico médico. Não estou aqui criticando o médico, não estou aqui dizendo que não é necessário, é muito importante. Inclusive, foi algo que o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele deu o mesmo um para médicos, outro para pastores, doutores, mestres, enfim, a medicina é uma bênção. Agora, não supera o nosso Deus, de forma nenhuma. Tá? Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, de 4 a 35. Temos duas listas de heróis da fé. Isso aqui é muito interessante, porque isso é mais para a gente entender quem foram os heróis da fé que o capítulo 11 de Hebreus relata. Na primeira lista dos versos 4 a 35a, heróis e heroínas conhecidos por seus nomes, condecorados, venceram tudo. Está lá no verso 35a. Aí tem o nome deles, tá? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, que foi uma prostituta, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, que foi um dos líderes de Israel, tá? Não tinha linhagem nenhuma, não tinha referência nenhuma, mas está na galeria dos heróis da fé. Davi, Samuel e todos os profetas. Na segunda lista, do verso 35b a 38, aparecem em conjunto uns e outros. São torturados, açoitados, presos, apedrejados e etc. Derrotados em suas demandas e batalhas. O mundo não era digno deles. O mundo que hoje odeia e persegue a igreja não é digno da igreja. É uma cilada pensar que a fé sempre põe o crente em superioridade. Isso aqui é interessante. No proscênio, na ribalta, ou por trás das cortinas, tá? Derrotas, sofrimentos e morte estão aí só para os outros, os infiéis. Muitos crentes pensam nisso. Um crente que sofreu uma derrota é reputado por sem fé. E é falso este ensino. Venha para a igreja e pare de sofrer. Outro ensino falso. A fé às vezes pode levar ao escárnio, à cadeia, à forca e até à sepultura. Vai dar tudo certo. Ideia que aparece nas redes sociais e em alguns púlpitos não tem tanta garantia bíblica. Ou sua vitória vai chegar esta semana. Se você acredita, curta. Que vitória? 1 João 5,4. Qual o conceito que Deus tem de vitória? Qual o conceito que Deus tem de vitória? Será que a aquisição de imóveis, para muitas pessoas, se você hoje tem uma casa, você tem muita fé? Se você tem uma casa, você realmente é filho de Deus? Será que a aquisição de um carro novo, para muitas pessoas, você só está sendo abençoado por Deus se você tiver um carro novo? Será que é a promoção em um emprego? Será que é uma cura? Quem não estiver enquadrado nesses parâmetros é derrotado e não tem fé para o mundo. Vejamos alguns, eu coloquei entre parênteses aqui, derrotados. João Batista, está lá em Lucas 7,28, morreu degolado, não tinha fé, o precursor de Jesus? João Batista morreu, arrancaram a cabeça dele. Aí eu faço a pergunta, não tinha fé, né, o precursor de Jesus, aquele que veio antes dele? Estevão, está lá em Atos 6,5. O diácono da igreja em Jerusalém foi apedrejado por líderes religiosos judeus porque não tinha fé? Será que Estevão foi apedrejado, morto apedrejado porque não tinha fé? Tanto os heróis da fé que foram mencionados, quanto os que não foram, receberam um bom testemunho pela fé. Todos eles. Todos os heróis da fé que estão relacionados no capítulo 11 de Hebreus, todos eles receberam bom testemunho pela fé. Deus preparou para eles a cidade que tem os fundamentos. No verso 10, lá de Hebreus 11, celeste, eterna. Os fundamentos contrastam com a tenda no deserto. É a cidade que os crentes desejam, como diz o poeta. Sei que uma muito feliz cidade existe, além das brumas e da cerração. Da nossa vista, além, visão além do alcance, aquilo que a gente falou.
Além do mundo e dos gemidos, eis a morada que Deus tem para todos os remidos. Abraão era um beduíno, andando de cidade para cidade à procura de água, mas ele vivia feliz, porque vivia pela fé, e esperava isto, procurava a cidade celestial. Então, vocês entendem que Abraão, Deus disse, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te guiar. Ele saiu pela fé. Ele não conhecia, ele ouviu a voz de Deus e disse, eu vou. Deixou tudo e foi. Hebreus 11, 39. Todos estes não viram como os apóstolos viram o cumprimento da promessa messiânica, o nascimento do Messias Jesus, em Belém de Judá, profetizado por Miqueias. Alguém pode arguir a propósito da sublime afirmação de Jesus? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. João 8,56. Nesse estranho texto, precisamos nos apegar à definição do autor e entender que a fé é capaz de provar as coisas que não se veem. É isso que o texto está falando. A fé é capaz de trazer o mundo invisível à realidade visível, palpável, visto que Deus proverá coisa melhor a fim de que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, a Bíblia diz que Abraão alegrou-se quando viu o dia do Senhor. Por ver o dia do Senhor. Mas Abraão não viu o dia do Senhor. Mas pela fé, ele viu o dia do Senhor. É isso que o texto está querendo afirmar aqui. Abraão morreu muitos anos antes de Jesus vir. Mas a palavra de Deus diz, a lição está querendo nos dizer o seguinte, que ele exultou ao entender que um dia o Salvador viria. Sem ver, mas ele acreditava nisso. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, Deus tinha prometido a Abraão no princípio, está lá em Gênesis 22:14, para que eles, os santos do Antigo Testamento, sem nós, a igreja, não fossem aperfeiçoados. Faz insistência em Cristo que fez tudo possível para os santos do Antigo Testamento e para os santos do Novo Testamento. Então, se Jesus tivesse vindo naquela época do Velho Testamento, nós não teríamos alcançado a graça de Cristo. Foi necessário que aqueles homens vivessem da forma que viveram, que fizessem as coisas da forma que fizeram, para que chegasse até nós e Jesus viesse. Por isso que eu digo, é um privilégio muito grande nós termos nascido no tempo de hoje, em que nós acreditamos naquilo que veio, que é Jesus. E eles lá viviam na fé de que ele viria. E nós hoje temos a certeza de que ele veio. Então isso é fé. Isso é fé. A outra cilada pensar que estamos isolados, que em nossa congregação ou denominação somos independentes dos demais irmãos e irmãs ao redor do mundo. Sou batista, eu não me envolvo com assembleiano, nem com congregacional, nem com presbiteriano. Totalmente equivocado esse pensamento. Somos um corpo. O que há de positivo na experiência dos heróis das duas listas é que todos eles receberam bom testemunho pela fé. Isto é, o testemunho que Deus dá desses heróis é que todos foram aprovados. O que há de aparentemente negativo é que todos eles não alcançaram a promessa. Todos eles não alcançaram, não viram a promessa, que era Jesus. Eles não viram. Não é referência a todas as promessas de Deus no Antigo Testamento, mas a promessa da vinda do Messias. Eles viram algumas promessas, mas não viram a principal promessa, que era a vinda de Cristo. Essa promessa eles não receberam. Muitas promessas do Senhor foram cumpridas na vida deles, mas aquela que eles mais ansiavam não o foi. Pedro afirma que esses heróis não ministravam estas coisas para eles mesmos, mas para nós. Lembram do que eu disse? Eles ministravam, faziam tudo aquilo para a gente, hoje. Lembram lá do tabernáculo que era erguido no deserto, na época de Moisés? Aquele tabernáculo simbolizava Cristo. Os utensílios que eram colocados dentro do tabernáculo simbolizavam Jesus. O sacrifício que era feito simbolizava Jesus no Calvário, derramando sangue pela humanidade. Tá? O Santo dos Santos simbolizava o quê? Que
que Jesus um dia ia abandonar, ia acabar com aquilo ali. Que nós iríamos ter livre acesso à presença dele, à presença de Deus através de Cristo. Então tudo aquilo só apontava para Cristo. Porque foram aprovados, mas não alcançaram a promessa. Por que foram aprovados, mas não alcançaram a promessa? Porque Deus proverá alguma coisa melhor para nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Está lá no capítulo 11, o verso 40. A providência é divina. Deus proverá. Todos os crentes, em todos os lugares e em todos os tempos, dependeram e dependem uns dos outros. Todos nós, em qualquer lugar desse planeta, dependeram e dependemos uns dos outros. Eu sou crente não apenas com os irmãos de minha congregação, mas com a igreja do mundo inteiro. Eu dependo dos meus irmãos em Cristo, dos meus irmãos em Cristo. O que há de mais intolerante na vida cristã é um crente dizer: eu não preciso de você. Ou pior, eu não preciso de ninguém. Na igreja, isto é uma total irrealidade. Somos totalmente dependentes uns dos outros. Como corpo. Não existe um corpo esquartejado. Não existe um dedo fora de uma mão. Não existe um pé fora da perna. Não existe uma cabeça fora de um pescoço. Somos um corpo. E para que o corpo seja perfeito, é preciso que esteja unido. A oração modelo aponta para um Pai que é de todos, Pai Nosso. E é a voz unânime da igreja. Tudo é plural nessa oração. O Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas, os devedores são nossos, as tentações são nossas. Por quê? Porque tudo quanto acontece a um irmão afeta o corpo inteiro. Eu gostei dessa afirmação porque ela é bem clara quando a gente pode pensar da seguinte forma. Uma unha dessa aqui, ó. Se eu perder uma unha dessa, se eu arrancar uma unha dessa aqui, vai me dar febre, dores. Eu tenho 1,88 m de altura. Mas uma unha que não tem 1 centímetro, ela causa dores, mal-estar, incômodos em um camarada que tem 1,88 m de altura. Então isso simboliza a igreja. Por menor que seja o irmão, por mais simples que seja o irmão ou a irmã, se esse irmão for afetado, todo o corpo é abalado, porque somos membros uns dos outros. Tá? Deus planejou uma igreja aperfeiçoada, por isso nos envolveu totalmente com crentes do passado, por isso que nós somos envolvidos com aqueles crentes do Velho Testamento lá. Tá? E nos envolve com crentes do presente e com aqueles que ainda virão a este mundo, pessoas que nem nasceram ainda, nós iremos também nos envolver com elas, nos envolver como corpo de Cristo. Tá? Aqui entra o conceito de plenitude, no sentido em que há completude, não está faltando ninguém. Está completo. Plenitude é isso, completude, está completo. A família da fé começou com Abel e só será completa quando o último membro abraçar a promessa da salvação eterna em Jesus Cristo. É nele, e por causa da obra completa que ele realizou no Calvário, que os crentes de todos os tempos e em todos os lugares são e serão aperfeiçoados, por causa de Cristo. Isto é, completos, maduros, aperfeiçoados, juntos no conhecimento do sacerdócio eterno do Filho de Deus. Não alcançaram a promessa. Não quer dizer que a obra do nosso sumo sacerdote foi incompleta em relação a eles. Ele é o consumador da fé. Não alcançaram para não serem aperfeiçoados à parte de nós. Eles não alcançaram, porque se eles tivessem alcançado, eles seriam aperfeiçoados à parte de nós, sem a gente. Verso 40. Eles sem nós. Jesus falou desse cuidado gracioso do nosso Deus com as futuras gerações de crentes. Está lá em Mateus 3,17. A bondade de Deus foi sendo cuidadosamente adiada até chegar aos dias do autor e hoje aos nossos dias. Melhor, se os crentes do antigo pacto tivessem sido aperfeiçoados nos seus dias, o Senhor Jesus teria voltado antes e só para eles. Foi aquilo que eu disse no início da lição.
Agora estamos rodeados dessas testemunhas. Hebreus 12:1. Heróis e heroínas da fé, e Jesus é maior do que todos eles. Então essa foi a nossa lição 10, tá? A nossa lição onde fala sobre os grandes exemplos de fé. Que nós possamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé ela tem de ser algo racional, algo lógico, tá? Não pode ser nada fora da nossa realidade. Tem de ser algo palpável. Mas em primeiro lugar, que tudo que a gente anseia, que tudo que a gente deseja, seja única e exclusivamente para a glória de Deus. Se hoje estou esperando algo melhor, mas esse algo melhor não será para a glória de Deus, fique certo, não vai vir. Não virá. Porque a Bíblia diz que tudo deve ser para a glória de Deus. E se vir, virá para a sua destruição. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa lição 10. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos ministrando a lição 11 já. Eu volto a desafiar todos os irmãos e amigos que estão nos vendo, que viram essa lição, que gostaram. Clica lá em gostei, tá? Vamos fechar nessa lição, nesse vídeo, 20 likes, que são 20 curtidas, tá? Na próxima lição eu vou desafiar os irmãos de novo para que a gente possa estar aumentando esse número de curtidas, para que a gente possa permanecer com o nosso canal ativo, tá? Para a honra e glória do nosso Deus. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.